Continuando aqui falando sobre variáveis aleatórias discretas, né? A gente definiu uma variável aleatória discreta, falou da função de probabilidade que associa cada valor possível da variável aleatória à sua probabilidade, né? E agora a gente vai falar da função de distribuição acumulada. Essa função de distribuição acumulada, ela está definida para uma variável aleatória discreta, em ômega, e ela está definida para todos os valores reais, né? Então, a função de distribuição acumulada no ponto x minúsculo, ela é toda a probabilidade acumulada até aquele ponto. Então, é a probabilidade x assumir qualquer valor menor ou igual a esse ponto. Então, toda a probabilidade acumulada até esse ponto. Vamos ver um exemplo aqui. Agora, considere o lançamento de uma moeda apenas. Então, as saídas são ou vai sair cara ou coroa. A função de probabilidade é simples, né? Probabilidade sai cara, probabilidade sai coroa, é meio. Então, né, eu vou definindo, né, x igual a 1 se for cara, x igual a 0 se for coroa. Então, eu tenho a P de x aqui, dada por meio, se x for igual a 0 ou 1, né, porque em ambos os casos é meio, e 0 caso contrário. Tá? Então, vamos obter a função de distribuição acumulada. A função de distribuição acumulada, ela está definida para todos os reais. Então, para x menor que 0, como que eu posso defini-la, né? Eu gosto de fazer pelo gráfico primeiro, intuitivamente, fica melhor. Olha só, eu só tenho que me preocupar com valores, com os valores que eu tenho probabilidade positiva. Então, aqui eu tenho probabilidade positiva no 0 e no 1. Para qualquer outro valor não tem probabilidade. Então, antes do 0, eu não tenho probabilidade nenhuma. Então, não tem nenhuma probabilidade acumulada até o 0. Então, até o 0, essa função vem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quando chega no 0, aí eu tenho uma probabilidade. Não tenho? Eu tenho uma probabilidade de meio, porque a probabilidade de x ser igual a 0 é meio. Então, eu cheguei no 0, a probabilidade é meio. Né? A probabilidade é meio quando eu chego no 0. Só que até chegar no 1, essa probabilidade muda? Não, porque eu não tenho probabilidade nenhuma entre valores de 0 até 1. Então, ela vai permanecer meio até chegar no 1. Quando chega no 1, ela vai dar outro salto, essa função. Ela vai dar outro salto. Um salto de qual tamanho? Do tamanho da probabilidade de x ser igual a 1. Esse salto também tem tamanho aqui meio. Só que quando eu somar meio com meio, vai dar 1. E aí, em mais algum ponto eu vou ter probabilidade? Não, porque ela só tem probabilidade no 0 e no 1. Então, vai assim eternamente, porque eu não tenho mais nada para acumular a probabilidade. Então, essa é a acumulada para essa variável aleatória em particular. E aí, vamos escrevê-la aqui, né? Vamos entender. Então, antes do 0, eu não tenho probabilidade nenhuma. Do 0 até 1, incluindo 0 e excluindo 1, eu só tenho probabilidade no 0, então ela é meio. Quando eu chego no 1, aí eu tenho probabilidade do 0 mais a probabilidade do 1, somando 1. E ainda bem que eu não tenho mais ninguém para somar a probabilidade, porque eu já cheguei no 1, né? No total da probabilidade, eu não posso acumular mais nada. Então, vai assim eternamente, até o infinito. Escrevendo a função de distribuição acumulada, né? A gente tem ela aqui escrita, que a gente encontrou. E essa função, note que essa função ela é uma função do tipo escada, né, que a gente fala, porque aqui eu tenho os degraus da escada. Ela é uma função do tipo escada com saltos, com degraus, nos pontos de probabilidade, tá? Essa função, como para qualquer outra variável aleatória discreta que você pegar, ela é uma função que, no limite, né, se eu for tendendo para mais infinito, para valores grandes, ela vai tender para 1. E para valores pequenos, muito pequenos, né, indo lá para menos infinito, ela vai tender para 0. Então, é isso que está escrito aqui. No limite para menos infinito, ela é 0. No limite para mais infinito, ela é 1. Ela é contínua à direita e não decrescente. Não decrescente é mais simples de a gente ver porque ela acumula probabilidades. A probabilidade é sempre um número
positivo ou igual a zero. Então, ela nunca vai decrescer, ela está sempre acumulando, está sempre somando. Então, ou ela cresce, como nesses dois pontos, ou ela fica estável. Então, ela é não decrescente, ela nunca diminui, nunca decresce. E ela é contínua à direita. Note que ela é uma função contínua à direita. Se eu vier, né, pela direita aqui, a função aplicada nesse ponto e aplicada no limite em pontos aqui tão próximos, quando eu quero pela direita, ela assume o mesmo valor. Mas pela esquerda não. Ela tem esses pontos de descontinuidade que geram a gente não pode dizer que ela é contínua à esquerda, né? Mas ela é contínua à direita. Então, ela gera esses pontos de descontinuidade à esquerda. Só por curiosidade, né? Isso que eu estou falando. Note que no exemplo, todas essas propriedades são satisfeitas, como eu mostrei aqui para vocês pelo exemplo mesmo. E a função de distribuição acumulada, ela resume a variável aleatória. Então, se eu tiver, né, de uma forma mais teórica, se eu tiver a função de distribuição acumulada conhecida de uma variável aleatória, eu posso encontrar a partir dela a função de probabilidade da variável aleatória. E vice-versa, se eu tenho a de probabilidade, eu encontro a função de distribuição acumulada, e se eu tenho a acumulada, eu encontro a função de probabilidade. Certo?